Lição de número 10. Espírito, o âmago da vida humana. Textual. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu, e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro de Zacarias capítulo 12, verso 1. Leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, versos 7. Eclesiastes capítulo 2, capítulo 12, verso 7. Zacarias capítulo 13, verso 1. E João capítulo 4, verso 24. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra, e que forma o espírito do homem dentro dele. Introdução. Já estudamos a respeito do corpo e da alma. Nesta lição estudaremos acerca do espírito. Veremos como nos foi comunicado pelo Criador. Trataremos de sua divisão em relação à alma e sua importância para a nossa comunhão com Deus em santificação e adoração. O sopro divino, a concessão do Espírito, o fôlego da vida. Feito de uma matéria pré-existente, o pó da terra, o corpo humano estava inerte até receber o sopro divino, o fôlego da vida, ato pelo qual Deus deu ao homem o Espírito e o tornou alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Até então toda a criação havia sido feita mediante o emprego de ordens verbais. Haja, ajuntem-se, produza. Gênesis capítulo 1, versos 3 a 11. O homem, contudo, recebeu vida por uma comunicação especial. O elemento espiritual soprado por Deus, a matéria recebeu vida espiritual consciente, constituída de espírito e alma. O espírito é a parte imaterial, através da qual estabelecemos nossa comunhão com o Criador. A vida que o espírito recebe de Deus é por ele transmitida à alma. Esta, por sua vez, a expressa por meio do corpo. Portanto, o espírito é o âmago, a parte mais profunda e íntima do ser humano. Entranhado com a alma, é inseparável dela. Singularidade do espírito. Alma e espírito são mencionados ao longo do Antigo e do Novo Testamento como componentes imateriais distintos. Zacarias 12:1 diz que Deus forma o espírito do homem, que Deus forma o espírito do homem dentro dele. Jó faz referência ao corpo representado pela boca, ao espírito.
e a alma. Há também o bem conhecido texto de Eclesiastes 12:7. E o pó volte à terra como era, o espírito volte a Deus que o deu. O retorno do espírito para Deus se dá junto com a alma, consciente das ações humanas, boas ou más. Lucas capítulo 16, verso 22 ao 25. E Apocalipse capítulo 20, verso 4. Neste texto, como em outros, ruá, o termo hebraico para espírito, é representativo dos dois elementos espirituais. Da mesma sorte, em diversas passagens, Nefesh, alma, é tomada pelo todo imaterial. Gênesis capítulo 35, verso 18, 1 Reis capítulo 17, verso 21, Gênesis capítulo 45, verso 27, Salmos de número 146, verso 4, 1 Samuel 30, verso 12. A tênue divisão. No Novo Testamento, a 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 e Hebreus 4, 12 se destacam em relação à distinção entre a alma e espírito, pois os mencionam expressamente, sem qualquer aparência sinonímica. O segundo texto, aliás, refere-se à tênue divisão que há entre os dois componentes imateriais e é acessada sobrenaturalmente pela palavra de Deus que penetra até o mais íntimo de nosso ser, onde alma e espírito estão entretecidos. Conclui-se, portanto, que apesar das discussões teológicas a respeito da composição tríplice espírito, alma e corpo, as escrituras sagradas fazem claras referências às três partes, distinguindo-as. Espírito, pecado e santificação. Pecados do espírito. Existem pecados do corpo, como a prostituição, e da alma, como os maus pensamentos. Mas também existem pecados do espírito, como o orgulho, a soberba, a vanglória, a arrogância e a inveja. Provérbios capítulo 16, verso 18 e 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Estes costumam ser piores que os pecados do corpo, sutis e às vezes ocultos. Os pecados do espírito causam terríveis males. Provérbios capítulo 15, verso 25. Além de prejudicar seus autores, afetam e destroem muitos relacionamentos. Tiago capítulo 3, verso 16. Tiago capítulo 3, verso 3 ao 16. Certas expressões pecaminosas da alma e do corpo, como iras, disputas e maledicências, geralmente são reflexos de pecados do espírito. Em alguns casos não é difícil percebê-los. Sambalate, Tobias e seus asseclas não contiveram sua soberba e inveja, mas Neemias permaneceu firme, redobrando a vigilância e a oração. Diante de capciosas e sistemáticas oposições, precisamos ter prudência e resiliência, sem nos abalar. Romanos 12, 21. Raízes do pecado. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, Paulo trata do processo de santificação
que deve atingir o ser humano por inteiro. A ordem por ele apresentada, espírito, alma e corpo, não nos parece aleatória. O ato de criação se deu do material para o imaterial, mas a redenção se dá do espiritual para o físico. 1 Pedro 1:23, Romanos 8:23. É no imaterial que a Bíblia geralmente chama de coração que o pecado fica enraizado. Mateus 15:19. Por isso, a verdadeira santificação acontece de dentro para fora. Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27, Romanos, capítulo 8, verso 13. E Gálatas, capítulo 5, verso 22. A falta dessa compreensão leva ao legalismo, além de representar grave distorção da doutrina da graça, pela confiança nas próprias obras. Vencendo o pecado, a força do pecado arraigado em nosso espírito somente é vencida quando deixamos de confiar em nós mesmos e dependemos inteiramente da graça de Deus e seu poder salvador e santificador. Romanos capítulo 6, verso 14 e Hebreus capítulo 10, verso 10. Como ensina Paulo, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. O que é impossível à força humana torna-se possível mediante o poder divino operante em nós. Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Revestir-se de mansidão e humildade no modelo de Cristo é essencial para uma vida espiritual saudável, frutífera. A arrogância sequer deveria ser dominada entre nós. Quando contendas, inclusive públicas, são feitas em nome de Cristo, é porque ainda não compreendemos o que é o verdadeiro cristianismo. Ao servo do Senhor não convém contender. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24. Purifiquemo-nos de todos os pecados, inclusive do Espírito, pelos meios da graça, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Regeneração e adoração. O novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento, ato divino operado em nosso interior, que nos outorga um espírito regenerado. João capítulo 3, versos 5 a 8, Efésios capítulo 2, verso 1 ao 6. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 5. Com o espírito altivo, resistem à verdade e negam a inerrância e a infalibilidade da Bíblia, considerando sua mensagem ultrapassada. Interpretam as Escrituras conforme seus desejos já estabelecidos. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 8 e capítulo 4, verso 3. Não podemos ter comunhão com os tais,
1 Timóteo, capítulo 6, versos 1 ao 5, e 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. Em espírito e em verdade, a compreensão da imprescindível obra do novo nascimento operada em nosso interior é fundamental também para uma vida correta de adoração. Assim como Nicodemos, a mulher samaritana expressou um entendimento religioso limitado ao visível, apontando o Monte Gerizim, conhecido lugar de adoração ao seu país. Uma vida espiritual sadia não se fundamenta em misticismos, mas em uma comunhão com Deus, segundo as Escrituras. João capítulo 7, verso 38. Um espírito quebrantado. O pentecostalismo clássico sempre foi despido de crenças e práticas alheias às Escrituras, buscando sempre refletir o autêntico cristianismo bíblico. Como Jesus ensinou a samaritana, Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A verdadeira e pura adoração nasce de um espírito quebrantado em simplicidade, sem pretensão de louvor ou glória humana. Salmos de número 51, verso 17, 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Conclusão. Âmago da vida humana, o Espírito nos foi dado por Deus para que mantenhamos comunhão com Ele. Não deixemos que os cuidados da vida nos façam esquecer de que somos seres espirituais. Desfrutar da presença divina fortalece o espírito, alegra a alma e nos enche de vigor para enfrentar os desafios cotidianos em nossa jornada ao céu.